Bom, vamos começar aqui a parte manual da produção do nosso calendário. E eu tenho aqui as impressões feitas da arte do bolso no fotográfico A5 e da arte total da base do calendário no fotográfico adesivo A4. Os dois são fotográfico adesivo 130 gramas e eu vou passar lá na termolaminadora para laminar com BOPP. A minha termolaminadora já está ligada aqui há uns 5 minutos. Eu vou utilizar BOPP fosco anti-risco. E eu tô com ela ligada na temperatura aqui 99. Vou passar aqui as duas folhas e a gente volta lá para a mesa de produção. Já passei lá na laminadora, vou separar aqui e vou refilar esse BOPP. Somente aqui dessa arte total. Pronto, eu fiz o refile aqui do BOPP e aí eu vou colar essa folha de papel adesivo em um Color Plus 240 gramas. Você pode colar num offset 240 gramas branco, daqueles mais comuns que a gente geralmente compra para fazer personalizados, né? Só que a cor a cor do Color Plus é que dá o tchan aqui no calendário. Ela vai ficar pelo lado interno do calendário e aí a gente sempre utiliza uma cor que combine com a arte. Poderia ser aqui um rosinha, mas eu não tenho, então vou utilizar esse verde musgo aqui. Eu já fiz a arte pensando no Color Plus que eu tinha disponível. Esse Color Plus 240 gramas eu compro no Mercado Livre. Aqui na minha cidade não vende, então eu compro no Mercado Livre algumas cores. Geralmente eu já compro na cor da marca do cliente que compra o calendário. O meu prazo de produção é de cerca de 15 dias. Então quando o cliente fecha o pedido comigo, dá tempo de eu já fazer o pedido do Color Plus 240 gramas para fazer a produção de calendários. Então vamos lá, para colar aqui, antes que também podem me perguntar, pode colar no 180? Pode colar no 180 gramas, tá? Já fiz assim, porém depois que eu colei no 240 eu considerei o resultado melhor. Então você pode tentar fazer aí sim com 180, eu já fiz, dá super certo. Para colar aqui no Color Plus, o que eu vou fazer? Vou retirar só uma pontinha aqui do liner. Caso você não tenha assistido a aula da arte, a arte aqui do calendário, ela foi feita no tamanho A5, a parte da frente e a parte de trás. E depois a gente juntou aqui numa folha A4, sendo que o topo da arte de trás e da arte da frente tem que estar aqui para a extremidade da folha A4. Então aqui no meio está o pé das duas artes, da arte da frente e da arte de trás, tá bom? Então assim, eu expus aqui uma parte do adesivo, olha, eu retirei o liner somente numa pontinha. Com essa parte que está sem cola, que ainda está protegida pelo liner, eu vou alinhar ela, olha, a outra parte vai ficar levantada, e essa parte aqui eu vou alinhar com as duas pontas aqui do Color Plus. Se não ficar exatamente certinho, não tem problema, porque a gente vai refilar aqui essa borda branca, e aí então, às vezes o Color Plus ele não está do mesmo tamanho que o fotográfico adesivo, então não tem problema se você não conseguir alinhar igualzinho. Eu vou colocar esse cantinho com o cantinho aqui do Color Plus e esse cantinho com esse cantinho. Depois que eu alinhar aqui, olha, visualmente, eu vou segurando essa folha para ela não mexer, e aí eu vou colar aqui a parte do adesivo que eu já deixei exposto. Eu vou utilizar uma espátula que está revestida com feltro, dessa forma, de dentro para fora. Colei aqui o adesivo, agora eu vou levantar, vou segurar o liner e vou puxando e colando o adesivo no Color Plus. Aí você vai alisar para colar bem aqui o adesivo no Color Plus. É como se estivesse forrando um papelão, só que não vai ter vira. Ó, olha como sobrou aqui papel adesivo. E aí a gente vai retirar essa borda branca. Vou colocar aqui uma régua de metal. Eu gosto de cortar com a régua de metal. Você vai usar aí a régua da sua preferência. Ela tem um EVA colado aqui, que é para evitar que fique escorregando. Estilete, eu sugiro que esteja sempre com a lâmina bem afiada. Se ela não estiver bem afiada, você quebra essa pontinha, porque os cortes ficam sempre melhores
se você estiver com a lâmina bem afiada. Não vai ficar mastigando o papel. E aí eu vou retirar aqui todas as bordas brancas. Feito isso, eu vou fazer agora 2 vincos de 11 centímetros da extremidade do papel para dentro e daqui também para dentro, do topo aqui, olha, da arte do calendário, tanto aqui desse lado como desse lado. Eu vou utilizar aqui uma ferramenta que eu tenho que facilita bastante, que é essa refiladora e vincadora deixa eu ver que marca é, da UIR. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você ver qual é ela aí no Mercado Livre, tá bom? Ela corta e vinca. Vou bater a folha aqui no batente da refiladora, ó. Vou deixar certinho aqui. Vou segurar. Eu vou usar a dobradeira comum mesmo. A própria ferramenta tem aqui uma espátula, olha, uma vincadora. Mas eu gosto de usar a minha dobradeira aqui normal. Então, encostei aqui, venho aqui na posição 11 e vou fazer um vinco. Vou virar a folha e vou fazer a mesma coisa, um vinco na posição 11. Feito isso, eu vou dobrar ao meio, vou guardar aqui a refiladora, vou usar ela depois de novo. Eu vou dobrar ao meio, deixando a impressão para dentro. Vou dobrar ao meio, juntando essa ponta nessa daqui. Vou com a dobradeira ajudar aqui a fazer esse vinco aqui no meio. E aí, aqui aonde eu tinha vincado com 11, eu vou puxar pra cá, pra impressão ficar pra fora. Mesma coisa aqui, ó. Agora a impressão ficou pra fora. Esse aqui é o fundo do calendário. Lembra que eu falei lá na aula da arte que eu ia colocar a logomarca embaixo? Aqui é a frente do calendário. E aqui é a costa. Vamos preparar agora o bolso. Aqui no bolso, eu vou refilar só um pouco aqui desse branco, para tirar esse BOPP aqui da beirinha. Mas a gente ainda vai cortar depois aqui, rente à arte. Eu vou colar o adesivo do bolso em um chamequinho 180 gramas. Esse aqui é um offset 180 gramas. Porque o bolso só no fotográfico, ele fica um pouco mole. Ele não fica bem firminho. Então, eu vou colar ele aqui. Depois a gente corta só a área da arte. Vou fazer da mesma forma que eu fiz para colar a arte total do calendário no Color Plus. Vou expor só um pouquinho do adesivo, vou posicionar aqui. Vou deixar essa parte para mim usar depois. Vou alisar aqui. E agora eu vou cortar todo o excesso branco e deixar somente a arte do bolso. Eu tenho aqui um molde que vai ajudar aí a orientar como que faz a montagem desse bolso. Esse quadrado aqui, ele tem 18 centímetros por 9 de altura, é o mesmo tamanho aqui do bolso. E a gente vai fazer alguns vincos. Vou fazer uns vincos aqui, olha, na parte esquerda do bolso. Com a impressão de frente pra mim, eu vou fazer alguns vincos aqui na parte esquerda do bolso. Os vincos são nessas numerações, você vai ter esse mapa de vincos e de corte, digamos assim, vamos chamar de molde. Eu costumo chamar de mapa de vinco, mapa de corte, mas aí tem muita gente que se confunde um pouco, então vamos chamar de molde. Nesse molde você vai ter aqui as marcações. Você vai fazer um vinco com 1 centímetro, com 2 centímetros, com 9,5 e com 10,5. A mesma coisa aqui embaixo, na parte de baixo aqui do bolso. Você vai fazer com 1 centímetro e 2 centímetros. Só não vai fazer esses outros aqui com 9,5 e 10,5. Então, eu vou pegar aqui a refiladora. Eu vou posicionar o bolso aqui. Eu quero fazer o vinco desse lado. Então, eu vou virar o bolso pra cá. Vou bater aqui no batente e eu vou vincar aqui. 1, 2,
9,5, 10,5. E na parte de baixo do bolso, olha como tá aqui no molde, 1 também e 2. Bate lá, 1, 2. Prontinho. Agora eu vou fazer alguns cortes. Aqui no desenho também tem os cortes aqui com uma linha tracejada em vermelho. Aqui na parte de trás do bolso, eu vou tirar essas duas faixas aqui. Eu vou cortar até chegar na primeira linha vertical. Cheguei na primeira linha, agora eu vou fazer um corte em diagonal daqui dessa aba do meio, embaixo da frente do bolso, pegando dessa aba, passando pelo primeiro ponto até chegar lá onde eu terminei meu primeiro corte. Dessa forma. E aí eu vou fazer um corte também aqui nesse triângulozinho que ficou de baixo para cima. Aqui no desenho também tem um tracejado indicando para fazer esse corte. Aqui desse outro lado vai ser um corte em diagonal, tirando todos esses 3 quadradinhos aqui e uma ponta desse quadrado do meio. Aqui no desenho também tá marcando direitinho. E um corte aqui nessa abinha. Depois que a gente montar o bolso, fica melhor para você entender. Eu vou agora reforçar os vincos que eu fiz. Com a dobradeira, eu vou dobrando e vou passando a ponta da dobradeira em todas as marcações que a gente fez com o vinco. Eu vou reforçar com a dobradeira. Prontinho, os vincos estão reforçados. Esse cantinho eu vou dobrar para dentro. E aí a gente vai montar o bolso. Eu vou colar ele com cola quente. Eu vou colocar aqui sobre a mesa, dobrado dessa forma, olha. Eu vou dobrar nesse, com ele aberto. Essa última dobra aqui eu vou dobrar. E eu vou vir com essa última abinha por cima dessa, assim. Desse jeitinho. Vou deixar aquela pontinha desdobrada por enquanto. Eu vou passar cola quente aqui. E vou colocar aquela abinha aqui por cima. Vou pressionar com a dobradeira. Agora eu vou montar aqui a caixinha do bolso dessa forma. Agora sim que eu vou virar aquela abinha pra dentro. Olha só, ele já tomou forma. Agora eu vou passar cola quente nessa aba aqui de baixo, só nessa última aba. E aí eu fecho o bolso dessa forma, colando aquela aba sobre a parte de trás do bolso. Eu viro, coloco aqui na mesa, e aí eu venho com uma régua. Eu gosto dessa do gabarito, para fazer uma pressão aqui, olha, nessa parte de trás. Eu vou alisando assim, faço uma pressão, que é para ajudar essa aba a colar aqui. Agora tá ok. A gente vai colar isso aqui na base do calendário, aqui perto do ano. Antes eu vou cortar as folhas dos meses e posicionar aqui. Aqui eu tenho a impressão das folhas dos meses no papel offset 180 gramas. E eu imprimo no offset 180 gramas porque eu vou usar um Arial 5/8, que é o menor que a minha encadernadora faz. É uma encadernadora passo 2x1. Então esse é o arame menor. Se eu utilizar uma folha mais fininha, o arame acaba ficando muito grandão. Ele já fica grandão, mas fica aceitável. A gente consegue produzir o calendário. Deixa eu pegar um aqui que tá pronto. Olha, a gente consegue produzir o calendário. Eu aqui no ateliê consigo produzir, consigo vender e nunca ninguém reclamou. Então, essa folha 180 gramas, ela dá um volume aqui para ajudar a preencher esse arame, que é o menor que eu consigo fazer aqui no ateliê. Se eu utilizar uma folha muito fininha, aí esse arame vai ficar mais folgado, vai ficar pouco material dentro do arame. Sem contar também que a folha fininha, ela fica atravessando a impressão de um lado para o outro. Tem clientes que gostam de usar marca-texto aqui para marcar alguma coisa na data. E aí quando ele virar a folha, vai ficar aparecendo aqui a marca do marca-texto. Então eu sugiro que você use sim o papel 180 gramas para fazer a folha dos meses, tá bom? E aí eu vou fazer o corte dessas folhas, vou posicionar aqui para depois a gente poder colar o bolso.
Vamos lá. Eu vou cortar as folhas dos meses já junto com as folhinhas do bolso. Eu uso guilhotina quando eu tô produzindo em alta escala, né, em grande demanda. Mas aqui no vídeo eu vou cortar com estilete. Até porque eu já te auxilio aí, para quem não tem guilhotina, também a fazer esse corte. Eu vou colocar as folhas dos meses em cima aqui das folhinhas dos bolsos. E eu só vou conseguir fazer um corte tudo junto, que é o corte aqui da largura. As folhas dos meses, elas têm 9,9 de largura. E as folhinhas do bolso também tem 9,9 aqui na altura delas. Então, eu vou cortar aqui esses dois cortes, tudo junto. Vou pegar só uma folha aqui e vou fazer a marcação. A marcação, eu vou fazer com uma lapiseira, essa daqui é uma lapiseira 05. E a marcação vai ser aqui do 0 a 9,9 e em 19,8. O restante aqui vai ser 9,9 também. Eu marco aqui em uma extremidade da folha e marco aqui embaixo também. 9,9, 19,8. E aí eu vou colocar aqui em cima, vou ajustar aqui as folhas. A gente sempre alinha pelo lado paralelo ao corte que você vai fazer. Então, vou ajustar aqui, vou deitar elas sobre a base de corte com cuidado, vou colocar aqui a minha régua de metal e vou fazer o corte com o estilete com a lâmina bem afiada. A firmeza é na mão que tá segurando a régua, para a régua não sair do lugar. A mão que tá passando o estilete não precisa se desesperar, não precisa fazer com força. Checou que separou aqui as partes, já separou tudinho, aí sim você solta a mão que tá segurando a régua. Vou posicionar a régua agora mais pra cá, na outra marcação, e vou fazer o corte. Ainda não separou tudo. Agora separou. Agora eu posso soltar a régua. Não é legal soltar a régua antes de terminar o corte, porque senão você tem que colocar a régua de novo. E aí, pra colocar a régua de novo no mesmo lugar, fica um pouco difícil. Agora, vamos organizar aqui, olha, janeiro em cima de fevereiro, em cima de março. Aí, aqui vai ter julho, agosto, setembro. Por enquanto, fica dessa forma, tá? E esses aqui eu posso reunir tudo, que são as folhinhas do bolso. Depois a gente vai cortar na outra medida, que é de 7 centímetros. Vamos terminar aqui as folhinhas dos meses. E eu vou marcar o meio, que aqui na altura é 10,5. Vou marcar nessa lateral da folha e depois aqui. 21 de largura total. E eu vou marcar o meio, que é 10,5. Vou marcar aqui também 10,5. E agora a gente vai cortar. Alinha direitinho, põe a régua, segura firme, passo o estilete e está prontinho. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ok. Vamos cortar aqui agora as folhinhas dos meses pra gente já deixar tudo pronto. Aqui é 7 centímetros. Vou marcar aqui em cima. 7, 14. E aqui embaixo também, 7, 14. Vou colocar aqui sobre essas folhas, ajustar tudo direitinho. Régua, corta. Prontinho. Fica a perfeição divina? Não, não fica não, tá? Mas quem vai reclamar disso aqui? Ninguém. Então, não reclame também não. Aqui está as folhinhas dentro do bolso, coisa mais linda. Agora, aqui na base, eu vou posicionar aqui o bolso, só que vou tirar as folhinhas, lógico. Vou posicionar aqui uma folhinha só do mês, no lugar que eu vou querer furar. Ela vai ficar um pouco mais pra dentro da base, ela não vai ficar encostada aqui rente à base, ela vai ficar mais pra dentro. Então, vou só ver aqui o lugar, ver o lugar aqui do bolso, ó.
Ok. Vou passar cola quente nas quatro extremidades aqui do bolso e também no meio. Vou posicionar o bolso aqui na mesma altura da folha do mês, entre a folha do mês e o ano aqui 2025. Venho com aquela reguinha do gabarito, aliso aqui dentro, fazendo uma pressão. Já posso desligar aqui a cola quente, porque só é um calendário. Quando eu tô fazendo vários calendários, eu vou fazendo tudo por escala. Então, na hora de colar o bolso, eu vou só colando o bolso, um atrás do outro. Pronto, bolso colado. Agora eu vou furar essa base lá na encadernadora. Antes da base eu furo as folhas. Sempre começo pelas folhas. Depois eu furo a base. E eu vou já explicar por quê. A gente vai filmar lá na encadernadora para entender direitinho a questão da posição aqui para fazer o furo. Bom, espero que dê para ver tudo direitinho aí na filmagem. A minha encadernadora é uma Eccentrix. E eu tenho aqui na encadernadora os quadradinhos desenhados, que são relacionados aos furos que ela vai fazer. Pra gente furar aqui essas folhinhas, eu vou fazer 5 furos. Eu vou começar aqui do terceiro, 2, 4, 5. Os outros eu deixo todos desativados. E aí, eu preciso de um molde dessas folhas dobrado ao meio. Eu tenho aqui uma folhinha de um outro calendário que deu errado. Esse aqui tá com 4 furos, porque é o calendário base rígida, eu faço só 4 furos. Nesse aqui, da base flexível, eu faço 5 furos. Então, eu vou pegar essa folhinha, dobrei ela ao meio, ela tem a mesma largura, tá desfocado aqui, pronto. Ela tem a mesma largura que essa aqui, é uma folha igual, então você pode fazer aí um molde, né? E aí, eu dobrei ao meio, e eu vou fazer o quê? Essa marcação do meio, eu vou posicionar ali naqueles desenhos do furo. Deixa eu ver se eu consigo aqui aproximar. Pronto, eu consegui aproximar, consegui ligar aqui a luz. Essa marcação aqui do meio, eu vou colocar certo no furo. Como são 5, então um vai ficar no meio. 2 para um lado e 2 para o outro. Essa minha dobra, eu vou posicionar no furo do meio, que no caso é esse aqui. Aí, aqui vai ter mais 2. Esses 2 primeiros estão desativados. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. Esse terceiro é o do meio, é onde eu vou posicionar aqui a minha folhinha do molde. E aí, eu vou colocar o margeador rente a essa folha. Vou tirar aqui a câmera, vou colocar no tripé para me poder fazer esse processo aqui com as 2 mãos. Prontinho, já apertei aqui o margeador. O meio da folha está aqui no que vai ser o terceiro furo. Eu vou introduzir essa folha de molde, vou furar. E olha só. O furo ficou centralizado. Ó, deu uma pequena diferença. Que o meu molde não estava dobrado bem no meio. Deixa eu fazer aqui com outro molde. Vou dobrar esse molde mais no meio, certinho. Vou posicionar lá. Esse aqui já ficou melhor. O furo ficou bem no meio da marcação que eu fiz, então eu tenho o mesmo tanto de sobra para cada lado. Feito isso, eu vou furar aqui as folhas, depois a gente vai reposicionar o margeador para furar a base do calendário. Eu furo de 6 em 6, esse material aqui, 180 gramas, então eu vou furar aqui 1º de julho a dezembro. Eu alinho aqui, para com esse barulho aí, por favor. Eu alinho aqui pela parte que eu vou introduzir na encadernadora. Furo. Vou furar agora o 1º semestre. Furo. E tenho aqui as folhas todas furadinhas de janeiro a dezembro.
Agora, a gente vai colocar a base para furar. Só que eu não vou colocar com o magiador aqui no mesmo lugar. Por quê? Porque senão, na hora que eu colocar a folhinha, vai ficar aqui rente. Então, o que que eu vou fazer? A câmera tá desfocando, meu Deus. Eu vou folgar aqui o magiador, vou afastar um pouco, que é o espaço que eu preciso arrastar a folha para ela ser furada mais para dentro. O que que eu faço aqui? Eu deixo a folhinha aqui, folgo o margeador, arrasto ele aqui o quanto eu quero deixar de espaço sobrando na base, e aí eu vou apertar. Olha, a folhinha eu não mexi ela, eu deixei ela no lugar que tava, olha só. Deixa eu ver se eu consigo focar lá, vou colocar aqui um zoom. Olha, eu deixei um espaço aqui sobrando, tá? Foi isso que eu fiz. Então, agora eu vou furar a base. Para furar a base, eu vou introduzir primeiro aqui a parte da frente, que é a parte que tem o bolso. Vou furar. E aí, eu vou virar dessa forma, olha, para furar a parte de trás, o Color Plus vai estar para cima, tá bom? Não posso colocar para furar a parte de trás desse jeito, com a impressão para cima, porque senão, quando a gente juntar aqui, olha, o furo vai ser feito aqui e vai ficar aqui na parte do bolso. Ele não vai vir para cá. Ele não vai estar aqui nessa parte. Então, você tem que furar a frente assim e depois você vira dessa forma. Esse é um erro muito comum. É muito comum furar aqui e aí você roda dessa forma e fura aqui. Aí, quando você monta, tá errado, certo? Então, você fura aqui e vira dessa forma. Sempre lembra que a parte de trás, no caso, você começando a furar pela frente, a parte de trás vai estar com o Color Plus pra cima. Introduz lá, fura. E aí, olha, quando você dobrar, os furos vão se encontrar aqui certinho. Aí, agora a gente vai colocar o arame e vai fechar. Vamos ver como é que coloca o arame e fecha. Aqui tem a dúvida de muitos. Como montar, organizar para fechar o arame. Eu vejo muita gente fechando o arame e a emenda do arame fica pro lado de fora aqui das folhas. O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai fechar aqui a base dessa forma, como ela tem que ficar. E aí, nas folhinhas, elas já estão todas montadas aqui, de janeiro a dezembro. Eu vou colocar o arame primeiro nas folhas, de trás para frente, dessa forma. Então, a gente coloca primeiro as folhas no arame, pegando aqui de trás para frente. Agora, eu vou colocar a base também lá de trás, aqui para frente. É dessa forma que a gente monta o calendário e a base no arame. Eu vou fechar agora esse arame, eu preciso segurar aqui bem direitinho, fechando aqui essa base. Vou colocar o arame aqui na parte de fechar, com essas duas pontas da garra encostadas lá embaixo. Assim. E aí, eu vou fechando devagar, eu vou olhando o arame até ver que as pontas se encostaram aqui e fechou. E aí, eu vou jogar as folhas pra frente, olha como a emenda vai ficar debaixo das folhas. Olha só. Não tem emenda aqui atrás e nem aqui na frente. A pessoa vai folhear até chegar em dezembro, quando ela nem vai ver, porque a última folha que ela vai usar é essa. E aí, só depois é que vai ter aqui a emenda, certo? Então, é isso, o jeitinho de furar. Olha, agora que eu vi que furou aqui sem querer, na hora de furar a base, um dos pinos entrou. Agora vai ficar assim. Não tem problema, filho, não é de nenhuma cliente, não. Bom, esse aqui, como era só da aula, não vai ter problema, né? Mas, olha aí, o que aconteceu. Sem querer, entrou um pino. Por que que eu deixo todos desativados? Porque justamente a base, ela é maior do que as folhas. Então, quando eu vou furar as folhas, eu já desativo tudo, para que quando eu venha com a base, não ocorra de furar aqui a base. Aconteceu, furou só a parte de trás. Mas tudo bem, vamos fazer de conta que o furo não tá aqui, tá? E vamos lá terminar, porque eu vou fazer um furo aqui para colocar um ilhós para fechar essa parte aqui, ó. A gente vai fechar com o ilhós, porque senão ela fica assim, aberta, e fica feio. Ó, onde eu vou furar,
Vai ser bem aqui, olha, nessa... Eu gosto de furar aqui na altura do bolso, aqui do cantinho do bolso, aqui em cima. Vou fazer um furo, eu preciso segurar certinho aqui as folhas em cima, para não tá uma mais para baixo e outra mais para cima. Elas têm que ficar alinhadinhas. E aí, eu vou introduzir aqui a crop. Vou fazer um furo com distanciamento de 7 milímetros do topo do calendário. O meu vai ficar aleijado, vai ficar com um buraco bem aqui. Minha nossa. Que falta de atenção. Vou introduzir aqui, vou furar. E aí, eu vou colocar o ilhóis da frente para trás do calendário. Dessa forma, e vou fechar o ilhóis. A posição que eu fecho o ilhóis é a posição 2A. 2A. Vou fechar aqui o ilhóis. E olha como ele fica aqui do outro lado. Fica redondinho. Aqui fica assim. Então, ele fecha aqui as folhas igual tá fechando aqui o arame. A distância fica basicamente a mesma, ó. Tá vendo? Só que aqui o arame ainda deixa um pouco folgado, né? Já aqui fica bem apertadinho. Aí, eu vou colocar as folhinhas aqui no bolso. Assim. Por que que eu falei que 90 ou 100 folhinhas não cabe? Porque as 80 já ficam bem certinhas aqui dentro do bolso. Se for fazer 90 ou mais, vai ficar muito apertado. Pronto, ó. Finalizamos o nosso projeto, eu espero que você tenha gostado. E eu esqueci de dizer no início desse vídeo que a intenção desse projeto e dos arquivos é uma ação solidária. Ao adquirir o arquivo completo, com os meses e as frases nas 3 cores diferentes, que é o cinza, o creme e o rosa, mais o projeto no Photoshop com mockup, para você que usa Photoshop, ter aí o arquivo pronto para editar. A arrecadação da venda do arquivo será doada para Lilian, é uma colega da área da papelaria. A Lilian está lutando contra o câncer e toda a arrecadação da venda do arquivo vai ser direcionada para ela, para ajudar nas despesas com o tratamento dela. Então é isso, fica aqui meu agradecimento por você ter assistido todo esse vídeo e também desde já agradeço pela colaboração aí com o tratamento da nossa colega Lilian. Lembrando que tem o arquivo gratuito também para você fazer aí o seu primeiro calendário, somente na cor cinza, e a arte que a gente utilizou aqui nessa aula. É um arquivo que também está lá no site, você pode baixar gratuitamente. Um abraço para você e até o próximo vídeo.